Há muito tempo atrás, numa terra distante, existia um reino encantado, onde as montanhas tocavam o céu e os rios corriam cristalinos. Nesse reino, vivia um rei muito sábio chamado Salomão. Ele usava uma coroa dourada e um manto real que brilhava à luz do sol. Ele era conhecido em todo o reino por sua inteligência e justiça. As pessoas o respeitavam profundamente e sempre se curvavam em sua presença. As pessoas viajavam quilômetros para pedir sua sabedoria. Vinham de terras longínquas, enfrentando desafios e perigos, só para ouvir seus conselhos. Salomão era filho do rei Davi, um grande guerreiro conhecido por suas batalhas e vitórias. Davi era um herói para muitos, mas Salomão, ele não era chegado numa briga não. Ele preferia a paz e a tranquilidade, sempre buscando harmonia em seu reino. Salomão, ele gostava mesmo, era de paz e sossego. Passava horas meditando em jardins serenos, ouvindo o canto dos pássaros. Ele preferia resolver um enigma cabeludo do que lutar em uma batalha. Livros e pergaminhos eram seus companheiros constantes. E rapaz, como ele era bom em desvendar enigmas. Sua mente era afiada como uma lâmina, sempre encontrando soluções brilhantes. Ele resolvia um problema mais rápido do que você consegue falar. Rei Salomão, você é o mais sábio. E todos ao seu redor ficavam maravilhados com sua rapidez e precisão. Numa manhã ensolarada, enquanto Salomão apreciava um café da manhã com figos e mel, duas mulheres invadiram a sala do trono, aos gritos. Elas estavam muito alteradas, gritando e gesticulando sem parar. Guarda do palácio, S4. Mas que gritaria é essa? Guarda do palácio, S4. Está muito cedo para isso. Os guardas de Salomão, dois grandalhões com mais músculos do que cérebro, pareciam confusos. Salomão, sendo o rei mais sábio de todos, apenas suspirou e largou o seu mel. Ele já imaginava que aquele dia seria, no mínimo, interessante. As duas mulheres, ainda discutindo, foram levadas à presença do rei Salomão. Ambas queriam que o rei resolvesse a disputa. Primeira mulher, SDO2. Majestade, esta mulher roubou meu bebê. A primeira mulher chorava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Segunda mulher, S3. Mentira, ele é meu filho, ela é a ladra. As duas mulheres se encaravam, com o rosto vermelho de raiva. Salomão, tentando manter a expressão séria, percebeu que o bebê pelo qual elas brigavam era, na verdade, apenas um embrulho de panos. A sala do trono, geralmente um lugar de sussurros e pergaminhos sendo folheados, agora era uma sinfonia de berros e soluços. As duas mulheres continuavam a discutir, suas vozes cada vez mais altas. Os conselheiros de Salomão, normalmente calmos e controlados, pareciam agitados. Eles cochichavam entre si, tentando encontrar uma solução. Um dos conselheiros, um homem magro com uma longa barba branca, desmaiou de tanta tensão. Até mesmo Salomão, o rei mais sábio do reino, teve que admitir a situação era realmente complicada. Seção 5. A sabedoria de um rei. O rei Salomão, conhecido por sua paciência, ouviu atentamente os dois lados da história. Ele observou a linguagem corporal delas, o tom de voz e até a maneira como seguravam o embrulho de panos. Ele sabia que precisava encontrar uma solução justa e compassiva. O destino de uma criança, mesmo que estivesse escondida sob um cobertor, estava em suas mãos. Salomão respirou fundo e se preparou para anunciar seu julgamento. Seção 6. Uma solução chocante. Tragam-me uma espada, ordenou Salomão, com voz que ecoou pela sala do trono, deixando todos em silêncio. Todos ficaram boquiabertos, até a cabra parou de mastigar o pergaminho. Os guardas se entreolharam, nervosos. Será que o rei estava falando sério? Salomão, com um brilho maroto nos olhos, assentiu. Ele tinha um plano tão astuto, tão brilhante, que revelaria a verdade num piscar de olhos.
Guarda do palácio, S4. Aqui está a espada, majestade. Seção 7. A força do amor. Vamos cortar o bebê ao meio, declarou Salomão, sua voz ecoando pela sala silenciosa. O silêncio era palpável. Cada pessoa na sala prendia a respiração, esperando o próximo movimento do rei. Cada mulher receberá uma metade. As palavras de Salomão eram frias e calculadas, mas havia um propósito por trás de sua aparente crueldade. O guarda que segurava a espada engoliu em seco. Ele realmente não tinha estômago para aquilo. Ele olhou para o rei, esperando uma indicação de que tudo isso era apenas um teste. As duas mulheres olharam para Salomão incrédulas. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo e confusão. Como poderia um rei sábio sugerir algo tão terrível? Cortar o bebê ao meio? Ele tinha enlouquecido? As mulheres começaram a murmurar entre si, questionando a sanidade do rei. Mas Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha um plano, um teste para revelar a verdade. Ele estava prestes a testemunhar a verdadeira força do amor de uma mãe. Ele observava atentamente, esperando a reação que confirmaria suas suspeitas. Primeira mulher, S2. Não, por favor, majestade, dê o bebê a ela. Não o machuque. Sua voz estava cheia de desespero. Lágrimas escorriam por seu rosto. Segunda mulher, S3. Pode dividir. Assim nenhuma de nós duas fica com ele. Sua voz era fria e sem emoção, como se o destino do bebê não importasse. Guarda do palácio, S4. Majestade, e eu faço o quê? O guarda estava claramente confuso, sem saber como proceder diante de tal ordem. Mas Salomão já tinha visto o suficiente. Ele sorriu levemente, satisfeito com o resultado de seu teste. Ele sabia quem era a verdadeira mãe. A mulher que estava disposta a sacrificar sua própria felicidade pelo bem de seu filho. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, sua voz embargada pelo desespero. Segunda mulher, S3. Por mim tudo bem, negócio é negócio, antes meio bebê do que nenhum. Salomão a observava atentamente, um sorriso perspicaz em seus lábios. Todos na sala do trono ficaram de boca aberta. Como ele sabia? Era como mágica. Rei Salomão, S1. Uma verdadeira mãe prefere abrir mão de seu filho a vê-lo ser ferido. O amor de uma mãe é incondicional, altruísta e puro. A multidão rugiu em aprovação. Salomão havia conseguido de novo. A verdadeira mãe, radiante de alegria, abraçou o filho com força, sentindo um alívio imenso em seu coração. Ela sabia que seu amor genuíno havia sido reconhecido e recompensado. Lágrimas de alívio rolavam por seu rosto enquanto agradecia ao rei Salomão por sua sabedoria e justiça. Ela não conseguia conter a gratidão que sentia, pois sabia que sem a intervenção do rei, poderia ter perdido seu filho para sempre. A outra mulher, desmascarada, foi rapidamente retirada da sala do trono, resmungando o tempo todo. Sua tentativa de enganar o rei e roubar o filho de outra mulher havia falhado miseravelmente. Salomão, com um sorriso afetuoso, ergueu a mão para silenciar a multidão que o aplaudia. Ele sabia que havia feito a coisa certa e que sua decisão havia trazido justiça e paz ao reino. Este caso nos ensina uma lição valiosa. A sabedoria de Salomão não estava apenas em sua inteligência, mas em sua capacidade de entender o coração humano. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer o poder do amor e da compaixão. É através desses sentimentos que podemos tomar decisões justas e corretas. A multidão, inspirada por suas palavras, irrompeu em aplausos mais uma vez. Eles sabiam que haviam testemunhado um momento de grande sabedoria e justiça, algo que ficaria em suas memórias para sempre. E assim, a história do rei Salomão e as duas mães se tornou uma lenda, passada de geração em geração.
uma lembrança de que a verdadeira sabedoria não está apenas na inteligência, mas também na compreensão da profundidade das emoções humanas. E quanto ao bebê, bem, ele cresceu e se tornou um governante sábio e justo, assim como seu xará, o rei Salomão. Mas essa, meus amigos, é uma história para outro dia.